As dele. É descrever aquilo, os ingredientes que vem no meu prato, é descrever quais são as opções de comida que são servidas naquele restaurante. Então, aqui, ó, a gente tem mais um exemplo, cardápio. Entre outros, conseguem pensar aí em alguma outra coisa? Sim ou não? Depois a gente vai ver exemplos, aí vai ficando mais tranquilo. Depois, gente, quando a gente pensa aqui no tipo argumentativo, quais são os gêneros textuais que a gente consegue lembrar aí que usam esse tipo textual? Artigos de opinião, né? Que é o que vem em revistas, vamos lá. Artigos de opinião. Se nós formos pensar, né, em textos orais, a gente pode pensar nos debates. Os debates não são, ó, o que eu vou ver agora? Não são os candidatos falando da opinião deles em relação à cidade? Então eu posso pensar aqui também nos debates. Eu posso pensar também em entrevistas. Ó, não é o entrevistado dando a opinião dele a respeito de algo? Sim. Então, olha só, eu tenho mais um gênero aqui que utiliza esse tipo textual. Depois a gente for pensar no injuntivo. Quais são os gêneros textuais que utilizam esse tipo aqui? Receitas. O que mais? O que mais, gente? Só receita? Só manuais de instrução, né? Então, ó, manuais. Eu posso pensar também na rua, né? Qualquer passo a passo. Se o objetivo dele é me orientar e ele está usando essas marcas aqui, bom, eu tenho um tipo injuntivo. Quando eu penso aqui no tipo expositivo, quais são os gêneros textuais que utilizam desse tipo textual? Jornal. Mas aí, ó, o que eu vou pensar? Vou pensar numa reportagem, né? Não pode ser. Como? A propaganda. A propaganda, ela está me expondo, ela está me apresentando um produto. Sim. Fala, meu amor. Pode ser. Ó, e aí isso é uma coisa importante. Um gênero pode ter presente mais de um tipo textual. Né? Então, ao mesmo tempo que ele me orienta, ele pode me descrever o passo a passo, como acontece ali o processo de alguma coisa. Né? O que eu preciso perceber? Isso é importante para a nossa prova. Eu preciso ver aquilo que é predominante, o que predomina. Por exemplo, se eu vou analisar tá, um romance, pensando num gênero literário, quais são os tipos textuais presentes no gênero romance? Bom, é uma narrativa, ele me conta uma história. Mas, em alguns momentos, dentro do meu capítulo, vai acontecer do autor descrever lá o ambiente, descrever as roupas que a pessoa está usando. Olha só, aí ele vai usar o tipo descritivo para fazer isso. O que eu preciso saber? O que houve, gente? Não, tem alguma coisa errada aqui. Não. O que eu preciso? Fala, tem alguma coisa errada no quadro? Não fiquei agora falando. Não, tá. O que eu preciso saber identificar? Aquilo que é predominante, certo? É isso que vai ser cobrado lá na prova. Eu tenho que identificar o tipo que é predominante, certo? Por isso que a gente coloca a receita aqui. Por quê? Porque o predominante é ele me orientar e não ele me descrever. Certo? Pode até ter ali um pedaço com descrição, mas o que vai ser predominante é a instrução, certo? E depois, tá, a gente está no dispositivo, né? A gente viu aqui, então, reportagem. O que mais? Eu posso pensar em artigos,
né? Quando eu abro lá a revista, o jornal para ler que fala, né, sobre algum assunto. Quando eu quero saber, né, sobre algum acontecimento da cidade, por exemplo, quais foram os danos causados pela chuva, que gênero textual que cumpre essa função de me informar? A notícia. Ó, notícias não são gêneros textuais que têm uma função de informar as pessoas, de atualizar as pessoas? Sim. Então, ó, eu vou pensar em notícia. E aí, olha só, algo que é muito importante a gente começar a pensar e que possivelmente possa aparecer para nós, tanto no PAV quanto no Enem, são assuntos atuais, né, gente? Então, tudo aquilo que está em voga vai nos ser questionado. Então, pode ser que, e a gente sempre precisa estar preparado, que possa aparecer lá a fake news, por exemplo, que surgiu como um gênero literário, como um gênero textual também. Ó, ela possui uma função social. Qual que é a função social da fake news? Isso, ela tem uma função, ela se tornou em um quê? É informar uma mentira, é convencer o outro de algo que é uma inverdade, né? É tornar aquilo que é uma inverdade, verdade. Então, ó, ela tem uma função social. Mas o que diferencia, por exemplo, a fake news da notícia? A notícia é uma informação verdadeira. Isso que torna uma informação verdadeira. A fonte. Eu vou, para eu saber a veracidade, eu preciso saber da qualidade da minha fonte. Eu preciso trazer dados, eu preciso trazer informações. Eu preciso saber quem falou, eu preciso saber de onde saiu aquela informação. Fala, meu amor. O artigo científico, ele ficaria onde? O artigo científico, ele fica aqui no expositivo. Eu falo sobre um assunto, né? Eu falo sobre um tema, né? Então, ele entra aqui no dissertativo, no expositivo. Tá, e ele poderia também, tipo, entrar no argumentativo, porque às vezes a gente apresenta um dado científico e aí o autor não leu, né? Aí sim, aí ele vai ser argumentativo. Tá. Tá? Depende, sabe? Exato, depende daquilo que eu consigo identificar. Bom, ele deu a opinião dele, bom, então é argumentativo. Ah, tá. Certo? O que mais, gente? Vamos pensar aqui. Tem alguma dúvida? Sim ou não? Fala, meu amor. Formais, assim, começam, você sabia que tal coisa aconteceu em tal lugar e eles nos dados ao longo do texto e tal. Ele também seria o dispositivo? Também. Ó, ele está te apresentando dados, né? Exatamente, né? Mais adiante a gente vai conversar sobre as funções da linguagem. Então, ó, ele utiliza esse tipo descritivo, esse tipo expositivo para te convencer de alguma coisa, né? Então, ó, qual é a função, né, social? Qual é a função dessa linguagem? Né? Então, ó, ele vai usar esse tipo. Mas o que eu vou pensar mais adiante vai ser a função, né? Se a função dele é informar, é ser apelativo, né? Mas aqui, ó, todo e qualquer texto, ele vai usar, ó, dessas tipologias. Seja um cartaz, né? Seja um texto maior, um texto literário, certo? Seja uma música, né? Seja o que for, texto é texto. Texto pode ser tudo, como a gente já viu. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não? Vamos fazer uns exercícios, então, para ver se a gente entendeu bem, se a gente compreendeu a mensagem. Isso, por favor. Quando tu abre isso? Não? Muito bem, consegue dar um zoom aí para nós? Aquelas pessoas que conseguem valor da vida.
Vamos começar. Vamos aqui um pouquinho. Vai começar. Gente, olha só, todo mundo está enxergando? Tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui com uma música de Caetano Veloso. Quem é que conhece aí Caetano Veloso? Eu? Caetano Veloso é uma figura muito importante, né? Para a gente estudar, porque ele vai fazer parte de um grande movimento vanguarda. Né? Então, a gente vai estudar bastante Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Chico Buarque, eles vão estar presentes lá na nossa prova, eles vão estar presentes nas nossas aulas de literatura e de português. Por quê? Porque eles fazem parte deste movimento que foi importante, né, para a história do país, para a história da literatura no país. E aí a gente tem essa música que é Caminhando Contra o Vento. Vocês já ouviram? Na real, não é Caminhando Contra o Vento, é Eu Vou o nome da música. A gente fala Caminhando Contra o Vento. E diz assim: caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonados guerrilhas. Em cardinais bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Em dentes, pernas, bandeiras, bombas de Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? É lógico que isso é cantado. Eu não cantei para vocês porque hoje eu estou mal da garganta. Né? Senão vocês iam se apaixonar pela minha voz também. Mas, ó, a gente já consegue identificar aqui, ó, alguns tipos textuais, né? E a pergunta vai ser sobre isso. Vou ler o enunciado e aí depois a gente volta para analisar. Pode ser? Sobe um pouquinho aí, meu amor, por favor. Não, desculpa, desce. Aí, olha só. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são: letra A, descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Letra B, dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta o seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. Letra C, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Letra D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. Letra E, narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre sua própria existência. Vamos lá, voltar. Quê? Experiência que eu falei. Desculpa, experiência. Olha. Vamos subir um pouquinho, então. Vamos analisar. A gente tem aqui que tipo de gênero, pessoal? Gênero música, né? Então, olha só. Sobe aí. Prestem atenção. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Quem está fazendo aqui? Quê? Ó, estou caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Ele não está me narrando aqui o que está acontecendo com ele? Olha, eu estou caminhando contra o vento, estou sem lenço, sem documento, o sol aqui está ardendo, ó, é o sol de quase dezembro. Tá ou não está narrando? Tá. Consegui identificar? Sim? Então, olha só, eu tenho aqui nesse meu primeiro trecho, aqui nesses meus primeiros versos, o tipo narrativo. Ó, ele está me narrando como que ele está andando. Agora, olha só os próximos versos. Olha o que ele diz. O sol se reparte em crimes, espaçonadas guerrilhas. Em cardinais bonitas, eu vou.
Em caras de presidentes, em grande beijo de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. Você conhece a Brigitte Bardot? Não, ele é uma pessoa, é um ícone, né, do movimento feminista francês, né? Então a gente vai ver aí a Brigitte Bardot, algumas frases, algumas ecobags, né, com frases dela, camisetas. Por quê? Porque ela foi importante para o movimento feminista, né? O movimento que surgiu lá na França. E aí, olha só, o que ele está fazendo aqui nesse trecho? Ó, o sol se reparte em crimes, espaçonaves e guerrilhas. Olha isso, ele está falando do sol se dividindo. Em cardinais bonitas, eu vou. Como que eu vou? Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas de Brigitte Bardot. O que ele está fazendo aqui? O que está rolando aqui nesses versos? Ó, isso aqui é o que a gente fala. Consigo virar? Não. Isso aqui, ó, é o que a gente fala de descrição. Ele não está me descrevendo aqui como que o sol se reparte? Sim ou não? Se ele está me dizendo como o sol se reparte e ele está me apresentando vários exemplos disso, eu tenho aqui que tipo textual? Descritivo. Então, olha só, na música do Veloso aqui, o que a gente pode identificar? A presença de duas tipologias textuais. Ó, ele inicia a música narrando o que ele está fazendo e depois, ó, ele está me descrevendo o sol. Como que esse sol de quase dezembro se reparte? Então, aqui, ó, eu tenho a presença de dois tipos textuais. Duas tipologias estão presentes. Então, olha só, sobe um pouquinho aqui para a gente ver a alternativa. Só pode ser a minha letra D. Olha só, e a questão ainda me traz uma ordem. Narrativo e descritivo. O que o enunciador faz? Ele conta suas andanças pelas ruas da cidade, ó, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Ele não está me narrando a andança dele pela cidade? Sim. Ao mesmo tempo que a descreve. O que ele está me descrevendo ali? Olha, esse sol forte de quase dezembro. Que é como se fosse uma guerrilha que está fervendo. Ele não está me descrevendo o sol? Tá. Isso que é o descritivo. E aí eu tenho aqui a alternativa D. Ficou mais fácil da gente ver no exemplo? Sim, né? Vamos ver outro. Vamos ver. Pode baixar para mim, só para eu ver qual que é o... Tá, não, vamos para o primeiro. Olha só. Diz assim. Receitas de vida por um mundo mais doce. Três moleques. Ingredientes. 2 filhos que não param quietos. 3 sobrinhos da mesma espécie. Um cachorro que adora uma farra. Um fim de semana ao ar livre. Preparo. Junte tudo com os ingredientes do açúcar natural. Mexa bem e deixe descansar. Não as crianças. Não vai adiantar. Porque pé de moleque não para. Querem outras receitas completas? Entre no site companhianatural.com.br. Onde tem doce, tem natural. Então, olha só. Olhando para esse texto aqui, o que a gente consegue perceber? Vamos ver o que é anunciado nos pés. O gênero, o texto, é resultante do hibridismo de 2 gêneros textuais. O que é hibridismo? Mistura. Né? O que é o carro híbrido? Que pode ir álcool e gasolina. Né? Ó, pode os dois, eu tenho mistura aqui. A respeito desse hibridismo, observa-se que, letra A, receita se mistura ao gênero propaganda com a finalidade de instruir o leitor. Letra B, receita é utilizada no gênero propaganda a fim de divulgar exemplos de vida. Letra C, propaganda assume a forma do gênero receita para divulgar um produto alimentício. Letra D, propaganda perde poder de persuasão ao assumir a forma do gênero receita. Letra E, receita está a serviço do gênero propaganda ao solicitar que o leitor faça o doce.
Quais são os gêneros que predominam ali naquele meu texto? Sobe um pouquinho, meu amor. Olha só. Quais são os gêneros aqui que eu consigo identificar? Receita, né? Ó, todo gênero textual, ele vai ter uma estrutura. Né? Ó, a gente convencionou que a receita tem que ter ingredientes e modo de preparo. Eu só consigo identificar esse gênero se tem essa forma. Por exemplo, eu só consigo identificar o gênero convite se ali no corpo do texto tem data, tem local, tem um tipo de festa. Né? Ó, a gente convencionou o que precisa ter naquele gênero. A gente, enquanto sociedade, convencionou que para ter um gênero receita, tem que ter ingrediente e modo de preparo. Então, tenho aqui uma receita. Mas qual é o outro gênero textual que está predominando aqui? Que receita é essa? Uma sorte. Que receita é essa aqui? Qual é o ingrediente principal aqui dessa receita? É a propaganda deles. É a propaganda. Ele não está fazendo aqui, ó, propaganda do açúcar natural. Ele não está querendo divulgar o produto do açúcar natural. Sim. Então, olha só, a propaganda que tem como função divulgar um produto está utilizando também o gênero receita para quê? Para alcançar o leitor. Né? Para que a gente usa açúcar? A gente não usa açúcar em receita. Então, olha aqui, ó, eu uni dois gêneros textuais. Eu fiz o hibridismo de dois gêneros aqui para alcançar o meu interlocutor. Então, olha só, vamos lá para as alternativas. Tendo isso em vista, qual alternativa a gente acha que é a correta aqui? A C. A C. Ó, então, a propaganda, que é a divulgação do açúcar natural, assume a forma do gênero receita. E qual que é a finalidade? É divulgar o produto alimentício. Né? Não é botar as crianças para dormir, não é querer, né, botar tudo numa panela, não é isso. Pé de moleque. Quê? Depende do nome, pé de moleque. Exatamente, uns pés sujos não dá, né? Não, melhor que isso. De repente, se pegar lá na, como é que é a padaria, eu vou pegar na forma. É, né? Mas aqui não é o caso. Ah, entendi. Tranquilo, gente? Sim ou não? Temos aí 2 minutos. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá para a última vez. Aqui, cada minuto é minuto, né? Vamos ver se a gente consegue. O último. Aí, todo mundo conhece. Não, vamos lá de cima, meu amor. Tá bom? Essa daí. Todo mundo já ouviu falar do deserto de sal? Meu pai. Deserto Salar? É um deserto de sal que tem no Atacama, no Chile. Né? E aí a gente tem aqui um texto que fala sobre isso. E aí diz assim: deserto de sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar do Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar do Atacama é o terceiro maior deserto do sal do mundo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar do Atacama é uma depressão de 3.500 km² entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeico. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas. Então, temos aqui um texto que foi publicado na revista Terra de Gente, tá? Qual é a questão aqui para nós? Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi vinculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero. Letra A, relato. Letra B, vou ler tudo. A, relato, pela apresentação de acontecimentos ocorridos no ano. Então, professor Subir, olha só, ele está relatando aqui os acontecimentos do deserto? Não. Letra B, verbete. Ele está trazendo ali uma definição do termo Salar de Atacama? Não, então não é verbete. O verbete é o dicionário. Ó, ele traz a palavra e a definição. Lembra aquelas camisetas? Professor, e aí tem a definição. Isso é um verbete.
Letra C. É um artigo de opinião? A gente vê a opinião ali? Não. É uma reportagem pela apresentação de informações e dados do salário de Atacama? Sim. Olha só, eu tenho uma reportagem. E que tipo textual é predominante aqui nesse gênero? Expositivo. Olha, ele está me trazendo dados, ele está me falando, né, sobre esse deserto, os quilômetros, ele está me trazendo informações a respeito dele. Então, é um tipo textual expositivo. E o gênero que eu tenho aqui é o gênero reportagem. Tranquilo? Então, tá. Então, um grande beijo para vocês. Um beijo para quem está em casa e nos vemos na semana que vem. Certo? Bom feriado para todo mundo. Aproveitem e nos vemos sábado que vem.
Vamos lá, então? Guris. Sou o professor Oswaldo. Trabalharei com vocês a disciplina de História. Uma disciplina como todas as outras, só que muito mais legal. Vamos adiante. Guris, ao trabalharmos a disciplina da História, nós vamos contemplar o conteúdo da etapa 2 do PAV, certo? O conteúdo que vocês vão rever. Então, essa aula não tem o intuito de substituir a aula alguma, ela tem o intuito de complementar o que vocês já sabem, certo? Então, meus amigos, vamos complementar, vamos relembrar alguns fatores. Eu vou começar com vocês pela história do Brasil, certo? Já vou dizer para vocês a página. Alguém acorda aquele menino ali, por favor? Olá! Bom dia! Eu vou trabalhar com vocês a questão dos povos pré-colombianos um pouquinho mais adiante, quando eles falar sobre as grandes navegações. Tá? E vamos começar igual na mesma página ali, na página 6, por favor. Nós vamos começar, vou trazer para vocês a cronologia das grandes navegações, o contexto delas, e já vamos avançar, meus amigos, tá? Para a história do Brasil, o Brasil colonial. Mas antes eu vou passar para vocês hoje algumas linhas do tempo. Por exemplo, eu vou passar para vocês a linha do tempo das grandes navegações, vou passar para vocês a linha do tempo da história do Brasil, a sua divisão em períodos, como é que ele se divide, como é que ele se organiza, certo? Tranquilo por enquanto? Podemos ir adiante? Então vamos dar. Vamos começar primeiro com as grandes navegações. As grandes navegações, meus amigos, são, na verdade, conteúdo de outra etapa. Mas eu vou retomar isso aqui para poder introduzir a chegada dos europeus no continente americano. Vamos lá. Bem como a chegada dos europeus no continente, tanto no continente americano quanto no território brasileiro. Certo? Então, o que foram essas grandes navegações, Luiz? Foram um momento no qual as potências europeias lançam-se ao mar em busca de riquezas
de produtos de alto valor no mercado europeu, de terras a serem exploradas e principalmente, vamos desbloquear aquela tua memória do 8º ano. Vamos desbloquear aquela tua memória do 5º ano. Vamos desbloquear a tua memória do teu 2º ano do médico, vai ver, tá? E principalmente uma rota alternativa para as Índias. Para o Oriente. Dúvidas por enquanto? Comentários? Diga. O Portugal saiu de lá para as Índias porque estava tendo alguns problemas comerciais com algum outro... Na verdade, ele queria desenvolver, não é, esse comércio com o Oriente. O raciocínio dos portugueses é muito simples. Tá? Ou seja, nós vamos ter uma burguesia dominante que vai pensar assim, ó, cara, eu já ganho uma baita grana revendendo produtos de mercadores árabes, genoveses, venezianos. Eu já ganho uma baita grana. Por exemplo, as especiarias, não é? Os temperos. Agora, imaginem se eu tiver acesso direto a esses produtos. Tem que pagar uma tarifa antes, né? Tem que pagar meio que um pedágio. Como com pedágio. Perfeito, perfeito. E é isso que eu me refiro, guris. Eu não estou aqui chegando no 8º ano com a mente crua de vocês, que nunca viram isso, para lhes ensinar. Eu estou chegando para complementar o que vocês já sabem. Não é? Percebam como vocês vão associando, vão lembrando das coisas. É isso aí. Não é? Então eles vão ganhar muito mais grana, só que tem um pequeno detalhe. Pelo Mediterrâneo nós temos esse controle. Eles não podem ir pelo Mediterrâneo. Por isso a ideia do périplo africano, do contorno do continente africano. A busca por uma rota alternativa. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Então vamos lá. Breve cronologia das grandes navegações. Vou estabelecer aqui, meus amigos, uma linha do tempo. Como disse a vocês, numa breve cronologia. Certo? O que eu quero trazer para vocês aqui? Antes de mais nada, vamos ao ano de 1415. O que aconteceu em 1415, meus amigos?
Portugal toma o porto de Ceuta. Lembra onde fica Ceuta? Hein? Lembra onde fica Ceuta? No Marrocos. Ajudei vocês? Que bom que vocês sabem. Não, então tranquilo, posso seguir. Tá. Não, não é a Ceuta, pelo amor de Deus. Matão?
Vamos lá. Guris, onde está Ceuta? Ceuta está aqui, ó. Bem aqui. Tá? Por quê? Por que eles vão tomar o porto de Ceuta? Porque é um importante porto comercial árabe. Ou seja, ele vai a um ponto, é um porto de muito desenvolvimento, é um porto de muito comércio, é um porto muito forte e é um porto, meus amigos, que vai ter frente para o Mediterrâneo e vai ter frente para o Atlântico. Certo? Então, o que nós temos aqui? Portugal lança-se ao mar e tem início a sua expansão justamente, meus amigos, com a tomada do Porto de Ceuta. Dúvidas por enquanto? É claro que não tem detalhes aqui, gurizada, jogo rápido. É só para poder ilustrar isso aqui para vocês. Em 1488, vamos continuar essa linha do tempo. Em 1488, um cara chamado Bartolomeu Dias chega ao cabo. Onde é este cabo, meus amigos? Onde é? Que eu deixei larguinho aqui, não dá, é. Cara, aqui, infelizmente, é jogo rápido, é isso aqui. O cabo está aqui, ó. Ou seja, Bartolomeu Dias, deixa eu fazer cada um com uma cor aqui para tu entender bem. Vem comigo. Bartolomeu Dias sai, Portugal está aqui. Bartolomeu Dias chega até o cabo. Só que daqui ele dá a volta. Certo? Aqui nós temos Bartolomeu Dias. Por quê? Porque ele não tem condições de seguir viagem. Mas é aí, agora olha que importante que eu vou anotar aqui para ti, ó, a continuação daqui de baixo. Olha aqui o que ele faz, para tu ter uma ideia da importância. E para te ajudar a lembrar disso na hora da prova. Olha aqui o que ele vai fazer, guris. Olha aqui o que ele vai fazer. Ele rebatiza o Cabo das Tormentas como Cabo da Boa Esperança. Ele rebatiza o Cabo das Tormentas como Cabo da Boa Esperança. Isto quer dizer, só pagar por um espaço que é público aqui. Que ódio que eu tenho disso. Como Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque quando ele chega aqui, ele vê que é possível continuar. Ele vê que é possível chegar às Índias, contornando o continente africano. E quando ele vê que é possível continuar, ele vai rebatizar o Cabo das Tormentas. Por que ele tinha esse nome? Porque é o encontro de dois oceanos, meus amigos. O Atlântico e o Índico. Então é um local de águas muito agitadas. Por isso das tormentas. Mas quando ele vê que é possível alcançar as Índias, sente-se esperançoso. E daí vem a ideia do Cabo da Boa Esperança. Até o momento ficou claro isso aí para vocês? Tranquilo por enquanto? Dúvidas? Vamos para a próxima. Mil quatrocentos e noventa e dois.
a Espanha lança-se ao mar com Cristóvão Colombo. A Espanha lança-se ao mar com Cristóvão Colombo. Ou seja, olha aqui o que nós temos. Olha aqui. Colombo sai da Espanha numa ideia, num firme propósito Cristóvão Colombo, a ideia, meus amigos, da circunnavegação. Chegar a leste pelo oeste. A ideia era dar a volta ao mundo. Essa é a circunnavegação de Colombo. É possível? Hoje nós sabemos que não. Não da forma como ele queria fazer. O continente americano não está aqui? Então não tem como. Mas ele vai, inclusive, chegar no Caribe, no Mar do Caribe, e vai jurar que chegou nas Índias. Inclusive, ele morre acreditando que chegou nas Índias. Diga, Pedro. Essa coisa deles quererem fazer essa circunnavegação é meio que um tiro no escuro, né? Porque Total. é também o que eles acreditaram. A Terra era plana? É, Não, isso se acredita hoje. Não, mas deixa eu te dizer assim, ó, o que acontece? Alguns desavisados até podiam acreditar nisso. Mas a elite intelectual desse período aqui tinha plena consciência de que a Terra era redonda. Desde o século XI, na verdade, desde os gregos antigos, já se fala que a Terra é redonda, certo? Agora, desde o século XI, os árabes já afirmam que a Terra é redonda. Por quê? Porque eles são povos nômades, originalmente nômades. Então, o seu trânsito, tá, se dá principalmente à noite, por causa do sol. Então, portanto, tu pode observar que quando a gente fala, por exemplo, do Islã, não é o símbolo, a lua. É sempre a lua. Os árabes, grande parte das bandeiras, a lua. Não é o símbolo deles. E como é que eles observam isso? Vendo a sombra da Terra projetada na lua, nas fases da lua. Então, os árabes, desde o século XI, já afirmavam que a Terra era redonda. Então, era um tiro no escuro. Porque acreditava-se, sim, na ideia de monstros marinhos, as lendas, as sereias. Tem muita lenda aí que se acredita. Não se sabe o que se vai encontrar. Tanto que percebe que o continente se chama América e não Colômbia. Por quê? Porque Colombo acreditava que havia chegado nas Índias, certo? Por isso que os nossos nativos serão chamados de índios. Não, e aí a gente vai ter que olhar para o cara que nasceu na Índia e chamar o cara de indiano. Por isso, não é? Agora, o que acontece? Eles são chamados de índios. É uma maneira, hoje entendemos de uma maneira errada. Né? Tanto que desde 2022 ou 2023, não recordo agora, nós não temos mais o Dia do Índio, mas o Dia dos Povos Indígenas, que representa a pluralidade desses povos. Então, o que vai acontecer aqui? Quem determina que este é um novo continente é um cara chamado Américo Vespúcio. Por isso que o continente leva seu nome. Tranquilo? Repito, era um tiro no escuro, mas não com medo do terraplanismo, não. Medo de lendas, não de monstros, tá? Oi? cair da borda. Cair da borda, entendeu? Então, não. Por isso que não. Tranquilo? Vamos adiante. Por isso, a Espanha lança-se ao mar com Cristóvão Colombo. E aí a casa vai cair. Porque nesse momento Portugal é mais poderoso do que a Espanha. Não tenham dúvidas disso. Isso quer dizer, meus amigos, que Portugal encontrou, embora ainda não tenha mandado nenhum navegador até lá, Portugal encontrou a rota para as Índias. Portugal encontrou o caminho. E agora a Espanha se lançou ao mar. Portugal vai fazer só uma ameaça.
Se vocês chegarem perto da nossa rota para as Índias, nós vamos botar a Espanha abaixo. Nós vamos bombardear a Espanha, vamos invadir a Espanha, cara, vai ser um horror. Não se arrisquem. E é aí que os reis católicos da Espanha, Isabel de Castelha e Fernando de Aragão, né? Na verdade, todo mundo é católico, né? O rei Dom Manuel, todos eles de Portugal, vão recorrer ao Papa. E o Papa vai intervir propondo um acordo, um tratado. Lembram desses tratados? Olha aqui, ó. O primeiro vem aqui. O primeiro vem aqui. Madrid é 1750. Não é Tordesilhas. Não, mas aqui, ó. O teu raciocínio não está errado. Não está errado. Ele só não está completamente certo porque não foi primeiro. Certo? Mas ele não está errado, tu já vai entender por quê. Em 1493, nós temos o Tratado de Bula Intercoetera. Ficava, meus amigos, a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Cabo Verde está aqui, ó. 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Este aqui é o Bula Intercoetera. Por motivos não muito claros, especula-se que Portugal tenha mandado uma expedição para cá. E essa expedição volta para Portugal dizendo assim: Dom Manuel, tenho uma boa e uma má notícia para o senhor. Qual que o senhor quer primeiro? Eu quero a boa. Existem terras a perder de vista. E qual é a má? Estão do lado espanhol. Ou seja, estes tratados aqui, lembra que eu te falei que era entre Portugal e Espanha? Humildemente, Portugal e Espanha dividem o mundo em duas partes. Parte para um, parte para outra. Terras descobertas e por se descobrir. Está claro isso aí? Tranquilo? Quantos países estavam envolvidos? Quais? Estão entendendo por que os franceses vão invadir o Brasil? É uma represália. Compreendem? Assim como também alguns amigos espanhóis, mas franceses, holandeses. Né? Os holandeses têm os agravantes que são da União Ibérica, mas cada coisa no seu tempo eu comento com vocês. Então, por motivos não muito claros, Portugal desfaz, meses depois, ele desfaz o tratado. Gurizada, comigo aqui, vamos lá. Estamos terminando. O Tratado de Bula Intercoetera. E agora sim, querido. Assina o Tratado de Tordesilhas. Este, meus amigos, a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. E aí, o que nós temos? A chegada no território brasileiro. E nós temos Tordesilhas. Fica claro isso aí para vocês? Tranquilo por enquanto? Dúvidas, comentários? Se nada, também a cidade de Portugal e Espanha também tinham esses mesmos propósitos, mas distâncias diferentes. É aí, por isso, é aí que em 1498, olha aqui,
Vasco da Gama chega às Índias. É aí, guris. É aí, meus amigos. Deixa eu ver que cor que eu não usei ainda. Azul não dá. O verde já usei. Só um instante. Por favor. Laranja, violeta. Tá. É aí, meus amigos, que nós veremos Vasco da Gama. Olha aqui, ó. Vasco da Gama, que sai de Portugal, contorna o continente africano e chega nas Índias. Aqui nós temos um cara chamado, então, Vasco da Gama. Não gosto de fofoca, mas conta-se, inclusive, que foi a última vez que Vasco da Gama chegou em primeiro em alguma coisa. Tá? Foi o primeiro português a chegar nas Índias. Primeiro navegador europeu a chegar nas Índias. Ficou claro isso aí para vocês? Tranquilo por enquanto? Pode falar. Uma parte ali do Bartolomeu, que, tipo assim, ó, seria contornar, que é a mesma coisa que o Vasco da Gama. Mas ele não ia controlar. Ele consegue chegar até o cabo. Ele não tinha o propósito de controlar. Ah, tá. Ele estava pelas feitorias da África. E aí ele chega até o cabo e vê, olha, cara, o continente acabou ali. É possível seguir viagem. Entende? Imagina comigo. Como é o teu nome? Eduardo, imagina comigo. Tu consegues pedalar por 4 quilômetros. Tá? Capacidade física ali vai permitir que pedale por 4 quilômetros. Pode pedalar muito mais, mas é só um exemplo que eu estou te dando. Por quantos quilômetros tu avança? 2. Porque tu precisa voltar. Ele não tinha uma expedição preparada para essa viagem. Então ele vem até aqui da volta. Diferente de Vasco da Gama, que veio para fazer o controle. Tá, no caso do Vasco da Gama, então foi mais rápido que ele, né? Estava preparado para fazer isso. Não é que tenha sido mais rápido, mas ele estava preparado para isso. Ele teve esse propósito. Entendeu? Não se trata de mais rápido. Não, eles vão levar basicamente o mesmo tempo. Só que um vai chegar até lá. Tranquilo? Agora, olha aqui, ó. Até que chegamos... Só um instante, só um instante. Até... Gurias. Até que nós chegamos em 1500. Até que nós chegamos em 1500. Quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. E é aí que Cabral sai de Portugal, chega em Porto Seguro e segue sua viagem para as Índias. Aqui nós temos Cabral. Dúvidas por enquanto, comentários? Meus amigos, muito obrigado pela sua presença. Diga. Como é que o senhor ganhou uma indo do Brasil voltando lá para a África? O objetivo de Cabral veio para tomar posse. Tá? Portugal já sabia da existência dessa terra. O primeiro a chegar aqui, chega aqui no norte, é um cara chamado Duarte Pacheco. Chegou 2 anos antes. Mas Cabral veio para tomar posse. Então, Cabral vem e segue viagem para as Índias. Como é que eles conseguiram mais ou menos medir a distância? Através de um instrumento chamado quadrante de ouro. Ele media a distância que a embarcação havia percorrido. Certo? Se orientava através de bússola, que é astrolábio, tudo isso. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Pessoas de casa,
Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente no próximo sábado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.